respeito daquilo que você crê sobre Deus. Deus é bom? Aquele que não poupou o seu filho, antes entregou ele por você, pecador, por mim, pecador, que não merecia. Antes nos amou de tal maneira a ponto de dar o seu próprio e único filho. Esse Deus é bom? Eu posso fazer uma pesquisa aqui agora. Quem aqui teria coragem de matar o filho? Ninguém. O apóstolo Paulo diz, talvez algum teria coragem de morrer por um justo. Mas quem que é justo? Ninguém. Talvez alguém teria coragem de morrer por um que é bom. Mas quem é bom? Bom, Jesus já definiu, é só Deus. Só Deus é bom. Então, ninguém aqui teria coragem de entregar o seu filho pelo vizinho que está ao lado. Ninguém teria coragem de entregar o filho para ninguém. Para ninguém. Mas Deus, sendo Deus, não se exaltou, permanecer na imagem, assentado no trono. Antes ele se esvaziou e se fez imagem de servo. E nasceu entre nós por meio de uma virgem, né? E aqui ele se fez carne e sangue, habitou entre nós cheio de graça e verdade, viveu aqui entre nós para morrer no meu e no seu lugar. Esse Deus é bom, ele é muito bom, né? Deus é bom demais, Deus é bom demais. Percebe que você ter uma boa opinião de Deus te faz ter fé. O contrário também é verdadeiro. Você ter uma má opinião de Deus faz você se tornar o quê? Incrédulo. Incrédulo. O que pode ser uma má opinião de Deus? Alguém já pensou que Deus é um velhinho que está sentado no trono esperando você errar para jogar um raio na sua cabeça? Só eu. Os irmãos estão calados hoje. Sabe que é o frio, amor? Eu já falei, crente oprimido é crente o quê? Calado. Crente oprimido é crente calado, então fale. Interaja comigo aqui na palavra. Preste atenção. Antes eu tinha uma imagem de Deus. Qual que era a minha imagem? Que Deus era um senhor velhinho assentado no trono esperando o quê? Que eu errasse para quê? Para ele me punir. Não sei se você, quando era criança, você fazia qualquer coisa de errado, o que a sua mãe e seu pai falavam para você? Papai do céu não gosta. Papai do céu vai castigar. E aí você cresce com o que na sua mente? Deus é mau. Por que Deus é mau? Porque te contaram boas notícias a respeito dele? Não, te contaram foi más notícias. Você fica esperto que a mão do Senhor vai pesar sobre você. E ainda fala aleluia. Veja. Preste atenção. Tem roupa de espiritual, mas não tem nada a ver com o evangelho, porque o evangelho é o quê? Vamos lá, já volta aqui. Evangelho é o quê? Boas notícias. Boas notícias. Por que Deus está enviando boas notícias para você? Porque tudo aquilo que foi de mal, de pecado que você fez, produziu, foi resolvido lá na cruz do Calvário. Você não deve mais nada. Quem não deve mais nada agora pode relacionar. E pode relacionar para receber o quê? As boas notícias dele para a sua vida. Entende? Veja, aquele povo no deserto, que é o povo de Israel, a Bíblia fala que eles murmuravam, reclamavam. Por que eles murmuravam e reclamavam? Eles murmuravam e reclamavam porque eles tinham uma má impressão de Deus, uma má opinião de Deus. Veja, a murmuração e a reclamação na sua vida e na minha vida, na verdade é um fruto, ela não é a raiz. Qual que é o fruto? Murmuração. Mas qual que é a raiz? Incredulidade. Se você tem incredulidade, você vai falar. Vai falar o quê? Reclamação e murmuração. Mas se você tem fé, você também vai fazer o quê? Falar. Porque criei, por isto falei. Se eu estou incrédulo, também eu falo. Só que eu falo do quê? Da reclamação e da murmuração. Por que eles não se apropriaram da herança? Por que eles não receberam o que Deus havia prometido para eles? Porque não associaram a palavra da promessa com fé. Hoje, você tem a oportunidade de receber uma palavra de Deus na sua vida. Hoje você tem uma oportunidade de receber as promessas de Deus agora, aí onde você está sentado. Você tem essa oportunidade se você mistura essa promessa com fé. Mas do contrário, vai ser só um pensamento legal. Ah, uma coisa, que bom. Mas se você não mistura com fé, filho, você não vai receber. Você vai ter só uma boa ideia do que está sendo dito.
Então hoje você precisa exercitar seu coração para receber o que Deus tem para você. E a maneira de você receber é misturar com fé. Eu creio que Deus é bom. Você pode dizer isso nessa manhã? Eu creio que Deus é bom. Eu creio que Ele é por mim. Eu creio que Ele é por mim, então quem será contra mim? Eu creio que Ele não poupou o seu próprio filho. Será que aquele que não poupou o seu próprio filho não me dará graciosamente com Ele todas as outras coisas que eu tenho necessidade hoje? Sabe, eu gosto de dizer isso para você. As bênçãos de Deus, elas são para quando? Para hoje, né? Lá no céu, alguém precisa de cura lá no céu, pelo amor de Deus? Não, lá no céu tem problema? Não, lá não tem problema não, filho. Lá no céu tem crise? Não. E você sabe de onde que você é cidadão? Do céu. Então você pode viver aqui na terra como um cidadão do céu. Você pode viver na embaixada aqui da terra como um cidadão do céu. Na embaixada dos Estados Unidos, lá na África, se o país está em crise, a embaixada não está em crise não. Porque ela não vive de acordo com aquele país, ela vive de acordo com o país que ela representa, e o país que ela representa é rico. Então, preste atenção, você também tem que aprender a viver de acordo com a embaixada dos céus. Na sua casa, pode ter crise lá no mundo, mas na sua casa, você tem a palavra de Deus que frutifica dentro de você. Sabe, isso é boa notícia? Aleluia. Então vai confirmando no seu coração que o evangelho é o quê? O evangelho das boas novas, das boas notícias. A Bíblia diz então, em Números capítulo 14, vamos ler uma parte longa do texto aqui. Números 14, a Bíblia diz o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Preste atenção. Era qual momento do dia? Noite. Noite. Preste atenção, nada está por um acaso. Noite na Bíblia aponta para um momento escuro, difícil, um momento que você está passando por luta, desafio, um momento que você está vendo gigantes, é um momento que você está vendo exércitos contra você. E nesse momento, a Bíblia diz que os espias vieram de espiar a terra. E eles informaram como era a promessa que Deus havia dado a eles, como era a terra da promessa. Quando eles ouviram, eles associaram com fé. Eles associaram com o quê? Incredulidade. Qual foi a expressão, o fruto da incredulidade? Primeiro, choro. Segundo, gritou em voz alta, né? E a Bíblia fala que eles choraram. Essa é uma expressão de quê? De alguém que está murmurando e reclamando. Verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram. Uau! Contra Moisés. Normalmente a murmuração é contra o líder. Normalmente a murmuração é contra o pastor. Normalmente a reclamação é contra aqueles que lideram. E eles reclamaram contra Moisés e contra Arão. Veja, a incredulidade deles está procurando quem? Um culpado. Todas as vezes que você está debaixo de incredulidade, você quer encontrar um culpado para os seus problemas. E normalmente você vai achar muitas pessoas, inclusive Deus. Só que Deus não é culpado dos seus problemas. Deus é o provedor da sua vida. Como que Ele pode ser culpado? Deus é aquele que se manifestou para te salvar. Como que Ele pode ser o culpado? Não tem como. Mas a incredulidade faz ter uma má opinião a respeito de quem? De Deus. O que mais que eles fizeram? As murmurações vieram e eles disseram o quê? Veja, incredulidade vai produzir o quê? Palavras de incredulidade. A incredulidade vai produzir uma fala de reclamação e de murmuração. E olha o que diz aqui o texto. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Uau, peraí. Eles estão falando o quê? Tomara que a gente morresse lá no Egito. Mas o que eles estão falando aqui, nesse momento? Que eles vão morrer. Eles estão falando o quê então? Que é melhor ter morrido lá atrás do que morrer agora. Olha a imagem que eles têm de Deus. Que Deus os levou para aquele lugar para morrer. Deus os levou para aquele lugar para os punir. Para trazer maldição, derrota sobre a vida deles. Essa é a imagem que eles têm do Senhor. Talvez você que está aqui sentado me olhando, você chegou nesse país aqui e falou, nossa, melhor é quebrar lá no Brasil, melhor acontecer essas coisas comigo lá no Brasil. Mas preste atenção, se Deus te trouxe aqui, Ele vai te sustentar aqui. E Ele te trouxe aqui para te apresentar talvez uma herança para este tempo, para agora na sua vida. Qual foi a outra característica que você vê nesse povo? Né? Eles falaram mais, verso 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra?
para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Veja, a incredulidade, a falta de fé, a murmuração te faz querer voltar para onde? Para o Egito. O que é o Egito na Bíblia? O Egito é o mundo. Por que as pessoas não firmam na vida da igreja, muitas vezes? Por causa da incredulidade. E como que a incredulidade se manifesta? Com a murmuração, com a reclamação. Sabe, toda vez que você povoa os seus lábios com murmuração e reclamação, seja de alguém, seja de qualquer pessoa, você é tirado daquela presença, você é levado daquela presença. Sabe, quando você fala mal de alguém, preste atenção, quando você fala mal de alguém, você não vai conseguir estar na presença dela, sabia disso? Se você está na presença dela, você vai ficar incomodado. Por quê? Você falou mal. Da mesma maneira, quando você fala mal de Deus, você não consegue relacionar com Deus. Entende? Quando você fala, pastor, mas o que é isso? Eu sou crente, eu não falo mal de Deus. A sua reclamação e a sua murmuração, no final das contas, é um falar mal de Deus. E quando você fala mal de Deus, você não consegue se relacionar com Ele. O alvo do Senhor é te levar a relacionar com Ele. Mas se você tem essa atitude, o seu coração te impede de relacionar com Ele. Estão comigo? A Bíblia diz então que eles, além de murmurar e reclamar, eles queriam voltar para o Egito, verso 4. E diziam uns aos outros, preste atenção, quem está debaixo do espírito de incredulidade, ele não vai querer ficar sozinho, ele vai querer levar mais alguém com ele. E diziam uns aos outros, você está vendo o que eles estão falando? Você está vendo que eles estão se posicionando? Está vendo que eles estão falando a respeito do problema? Eles diziam uns aos outros o quê? Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. É por isso que muitas igrejas dividem. Porque no momento de incredulidade, tem um capitão lá para ser levantado. Para dividir. Veja, eles estavam procurando alguém para liderá-los, para voltar para onde? Para o Egito. Para o Egito. Deus te livrou do Egito, Deus me livrou do Egito. Mas eles querem voltar para onde? Para o Egito. Você está vendo que é uma sequência? Não é uma coisa assim, repentina. É uma sequência de coisas. Em outro texto, Deus fala, vocês já me provaram 10 vezes. 10 vezes. 10 na Bíblia tem a ver com completude. Quantos dedos você tem na mão? Tem alguém que não tem 10? Tem 12? 20? Sabia que ia aparecer essa do Lula aqui. Preste atenção. Nós temos 10 dedos na mão, 10 dedos no pé. São 10 mandamentos. São 10 pragas no Egito. Por 10 vezes, Labão mudou o salário de Jacó. 10 então aponta para um teste completo. O que Deus está fazendo com esse povo? Testando a fé deles, de forma completa. Testar aqui não é tentar. Testar aqui é para manifestar a realidade de cada um. Diante das crises, dos problemas, das dificuldades, daquele momento de noite na sua vida, que é escuro na sua vida, qual é a sua reação? Essa reação tem a ver com o teste, para manifestar quem você é. O apóstolo que escreveu Hebreus diz o seguinte, mas nós não somos como eles. Fala assim, eu não sou como eles. Veja, o fato de Deus permitir o teste, não é porque Ele quer te punir. O fato de Deus permitir o teste de Jesus, lá no deserto, que por 3 vezes foi testado por Satanás, é apenas para manifestar a realidade de quem Jesus é. Você já é filho de Deus. Você já é alguém que tem fé. Lembre disso. Ouça as palavras passadas aqui do mês de janeiro. Vai lá no YouTube e ouça as ministrações dos últimos domingos. Você já é alguém que tem fé. Se você já tem uma fé maior do que um grão de mostarda, é só para manifestar quem você é. As circunstâncias contrárias é para manifestar quem você é. As dificuldades é para manifestar quem você é. E quem você é? Você é um filho amado, cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de intrepidez, que recebe a herança que você tem em Cristo. Mesmo que os seus sentidos digam não, mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que alguém fale não para você, você é. Nós não somos aqueles que andamos por vista, nós andamos pelo quê? Fé. Fé. Fala comigo, eu ando por fé. E não por vista. Parece que o pessoal daqui está mais animado do que esse aqui. Fala comigo, nós andamos por fé
Aleluia. E por que vocês ficaram calados? Não, vamos de novo. Nós andamos por fé e não por vista. Veja, nós somos esses que andam por fé. Em 2023, aprenda a andar por fé. Aprenda a caminhar por fé. Não pelo que você vê ou que você acha. Aprenda a andar por aquilo que a palavra de Deus diz. A promessa que Deus já estabeleceu sobre a sua vida fala. O que ela fala? Crê nela. Quando você crê, você também vai falar dela. Estão comigo? Então, essa é a introdução da palavra, amém? Só para alinhar o seu coração. Tem um texto ainda que eu acho que é importante a gente compartilhar. Está lá em Hebreus, tem a ver com a introdução. Hebreus 3,12. Olha o que diz esse texto. Parece que eu estou com calor aqui. Vocês estão com calor também? É o fogo do Espírito. Está 70 aí? Não, ajuda aí, gente. Olha só, tende cuidado. Agora você pergunta, com o quê? Com o quê, pastor, que eu tenho que tomar cuidado? Vocês vão perguntar, não? Com o quê, pastor, eu tenho que tomar cuidado? Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração. Pastor, como assim perverso coração? Quando eu falo perverso coração, o que vem na sua mente? Vem um monte de coisa, menos o que Deus talvez está falando ali. O que é um perverso coração diante de Deus? Um coração de incredulidade. Corações incrédulos, Deus chama de perverso. Tome cuidado, irmãos, para que não haja entre vocês perverso coração de incredulidade. Por quê? Porque esse coração te afasta. Te afasta de quem? De Deus. Veja, a exortação do apóstolo é, nesse ano de 2023, toma cuidado, para que a incredulidade não venha no seu coração. Quando você ouvir a boa notícia, não fala, esse negócio é bom demais para ser verdade, não. Esse negócio é bom demais e é verdade. Entende? Nós temos dificuldade de crer em coisas boas, não é verdade, irmãos? Se te conta um negócio, se você é goiano, então você já fica desconfiado. Vai comer piqui lá na minha casa. Aí você já fica desconfiado. Será que ele vai cumprir a palavra dele? Você é goiano, gente. Aleluia. Até o palco diz amém quando fala do piqui aqui. Amém. Veja, verso 19, Hebreus 3,19. Por que eles não se apropriaram da promessa de Deus? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da... Veja, em 2023, Deus está liberando uma bênção profética sobre a sua vida. Essa bênção profética, que nós estamos chamando dessa ênfase da casa cheia, você pode recebê-la hoje ou não. A advertência é, acompanhe a boa notícia com fé, creia. Eles não receberam por quê? Porque não acompanharam a boa notícia da terra da promessa com o quê? Fé, e pereceram no deserto. Mas o alvo de Deus não é que você pereça no deserto, que você viva a sua vida cristã num deserto, que você viva a sua vida cristã num lugar seco, árido, sem vida, sem cor, sem sabor, sem cheiro, um lugar que você não pode plantar, um lugar que você não pode colher, um lugar que você tem que ficar dependendo apenas daquilo que Deus provê diariamente. Não, Deus quer te levar para um lugar que emana leite e mel, Ele quer te levar para um lugar onde tem fontes que você não abriu, plantações que você não plantou, casas que você não construiu, cidades que você não edificou. Esse é o alvo do Senhor para a sua vida em 2023. Amém? Aleluia. Qual que é a maneira então que você recebe? Dizendo o quê? Amém. Você sabe o que significa amém? Assim seja, é verdade. Em outras palavras, você está dizendo, isso que você está falando é verdade. Isso que o Senhor está dizendo é verdade. Se é verdade, é para a minha vida. Eu recebo a verdade da palavra. Amém? Veja. Quais são então os alvos de Deus para nós em 2023? Lembre-se, você tem que associar esses alvos a quê? Fé. Deuteronômio capítulo 6, abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Você pode acompanhar aí também nesse cartão de alvos. Está escrito aí também esse versículo para você decorar esse ano inteiro. Vai falar aí de cor. Não só você, seus filhos, sua casa.
havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Culto passado nós falamos disso. Culto passado eu falei para vocês que Abraão, a maior característica dele é o quê? Fé. Ele é o pai da... Em 2023, que é a terra que Deus prometeu para nós, que nos colocaria, Ele já nos colocou aqui. Amém? Aleluia. Se Deus quisesse que você não estivesse em 2023, você tinha ficado quando? Deus tinha te levado em 2022, filho. Mas você está aqui, é porque Deus te colocou no ano de 2023. Aonde você tem que olhar para esse ano de 2023 como a terra da promessa. Aonde você tem que olhar para esse ano de 2023, onde cada dia é uma extensão do território que Deus está te dando. Cada dia é um novo dia em que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Onde você vai colocar os pés e se apropriar de todas as promessas que Ele já te fez. Vocês estão aqui comigo? Então o Senhor nos prometeu para que em 2023 nós tenhamos esses alvos. Mas para você obter esses alvos, precisa de algumas características da sua vida. A primeira delas é fé. Você tem que andar por fé e não por vista. A segunda delas é saber que você é um filho, e filho o quê? Amado. E a terceira delas é que você é alguém que recebe transformação, mudança da parte do Senhor. Antes era enganador, como Jacó, mas depois você se tornou Israel, príncipe de Deus. Entende? Em 2023 você tem que caminhar dessa maneira. E a primeira característica que você vê aqui é que nesta promessa o Senhor te daria, vamos ver lá, daria o quê? Grandes e boas cidades. Preste atenção, tem uma característica aqui do que Deus está fazendo. A característica é que Ele vai fazer o quê? Dar. Fala assim, dar. Dar. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que as grandes e boas cidades que você não, casas cheias de tudo que é bom que você não construiu, poços abertos que você não abriu, plantações, vinhais e olivais que você não, uau, tudo é que você não fez. Então tem uma característica do que Deus quer te dar. Tem uma característica da bênção que o Senhor nos dá. Que característica é essa, pastor? Primeiro, é dado, não é comprado. Não sei se vocês perceberam, mas a palavrinha ali é chave. Você recebe de graça. Você recebe da parte de Deus de graça. Por quê? Porque Deus é rico demais, irmãos, para querer vender alguma coisa para você. E você é pobre demais para poder comprar de Deus. Entende? Então, Ele te dá. Por isso Ele nos deu o seu Filho, o unigênito, né? Ele nos deu as suas promessas, através de Abraão, Isaque e Jacó. Ele nos deu uma herança, isso tudo de graça. Por isso você tem que ter a consciência que você é filho, e filho amado, porque só filhos herdam a promessa. Quanto que filho tem que trabalhar para poder herdar a herança do pai e da mãe? Nada. Só tem que ser o quê? Só tem que ter a identidade de quem? Filho, filho amado. Esta é a maneira que Deus te abençoa. Não tente comprar nada da parte de Deus. Não tente fazer comércio com Deus. Não tente fazer comércio com nada sobre aquilo que Deus quer te dar. Porque quando você faz isso, você despreza a obra de Jesus na cruz do Calvário. Oh, não despreze o que Jesus fez na cruz, filho. Não despreze a obra que o Senhor realizou, que foi perfeita. Se foi perfeita, precisa de você? Está faltando alguma coisa? Não, o que depende de você agora é crer e receber naquilo que Ele já fez. Vocês estão comigo, gente? Então a primeira característica daquilo que Deus quer te dar em 2023 é que é de graça. Não compre. Não vá comprar. Você sabia que a vitória na Bíblia, ela não é conquistada? Você sabia disso? O apóstolo João fala, a vitória nos é dada. A vitória sobre cada área da sua vida, ela é te dada, ela não é conquistada. Mas talvez nos púlpitos, ou nesse mundo coach da vida, você já ouviu, você tem que conquistar, você tem que fazer, você tem que não sei o quê. Deixa eu te falar, você tem que aprender a receber. A receber. Mas pastor, quando você fala isso, fica parecendo que agora eu vou sentar na cadeira e vou ficar sentado agora com a mão assim, só para receber, não vou fazer mais nada. Eu estou falando isso, irmãos? Não coloque palavra na minha boca então. O que eu estou te dizendo? Que a sua fé agora, o seu agir agora é por fé. Quando você crê, você fala, mas
logo depois disso vai vir uma direção do Espírito Santo sobre a sua vida. Descanso na Bíblia é esforço dirigido. Vou te explicar. Descanso na Bíblia, inclusive a terra da promessa é chamada do meu descanso. Descanso na Bíblia é esforço dirigido. Talvez você está lutando para obter um emprego, você está lutando para uma transformação no seu casamento, você está aí guerreando para ter alguma coisa da parte de Deus. E Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entra no meu descanso. Deus está aí falando com você: entra no meu descanso. Para que você está se estressando com esse tanto de coisa? Para que você está gastando a sua energia, a sua vida, para obter algo no seu esforço, no seu braço, achando que é você que te sustenta, achando que é você que faz alguma coisa, e se você não fizer, não vai acontecer? Para quê? Deus está te convidando a entrar no descanso dele, o descanso da fé, do esforço dirigido. Daqui a pouco você tem uma direção de Deus, liga para essa pessoa, faça isso, haja assim. E você vai agir mediante a fé que você recebeu. Entende? Então esse é o descanso que Deus dá. O descanso de saber que Ele é Deus. E que Ele te coloca na terra da promessa. A segunda característica então é que você não merece, mas recebeu. Porque foi você que trabalhou? Não, o outro trabalhou no seu lugar. E nós sabemos quem? Jesus. Ele trabalhou por você e por mim. Ele trabalhou pela sua salvação, Ele trabalhou para que as maldições da lei não viessem sobre você, Ele trabalhou para que os pecados que você cometeu fossem perdoados, Ele trabalhou para te abençoar com as bênçãos que estão lá em Deuteronômio 28, Ele trabalhou para que em você se cumprisse toda a herança dEle. Amém? Alguém pode dizer amém? Ele trabalhou, Ele é digno. Ninguém aqui é digno. Eu não sou digno, você não é digno, ninguém aqui é digno. Ele é digno. Por isso naquele dia, quando nós encontrarmos com Ele, a Bíblia fala que os 24 anciãos, né, eles vão derramar as suas coroas, eles vão jogar as suas coroas aos pés dEle. Vão se dobrar diante dEle, porque só Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, pelos séculos dos séculos. Porque só Ele cumpriu a lei. Só Ele cumpriu a altíssima condição para estar na presença do Pai. E como consequência Ele te deu isso de graça. Porque Ele tomou o seu lugar e o meu lugar. Para que hoje nós tivéssemos também a posição e o lugar dEle. Hoje nós estamos em Cristo Jesus. Vocês estão comigo? Aleluia. Você não fica maravilhado com tanta bênção, não? É bondade demais, irmãos. Saber que não depende de você, depende dEle. Saber que não é você que faz, é Ele que já fez. Saber que agora o seu papel é receber. É você como alguém que está lá esperando a encomenda do Amazon. Você faz o pedido. Peça e recebereis. Amém? Por que quando você pede para o Amazon você crê? E quando você pede para Deus você não crê? Veja. É porque lá tem os alertas, né, que está chegando. Mas está chegando, eu estou aqui te dizendo, está chegando. Eu estou aqui te falando, vai ser entregue, hein? Vai ser entregue, tal data vai ser entregue. Este é o ano da promessa, da casa cheia, vai ser entregue. Eu estou aqui te dizendo, eu estou dando alertas para vocês aqui. Amém? Glória a Deus. E aí, você sai daqui, você vai para a célula. Lá na célula, o líder da célula está compartilhando a palavra. O que ele está fazendo? Está chegando, hein? Está chegando a promessa de Deus. Você vai desfrutar dela. Você vai desfrutar dela na sua vida. É para hoje, não é para amanhã, não é para depois, é para hoje. Receba, em nome de Jesus. E lá você recebe, muitas vezes. Entende? Então, você percebe que aquilo que Deus prometeu que vai fazer na sua vida, a primeira coisa você tem que pedir. Se você não for lá e selecionar, colocar no carrinho e pedir, não vai acontecer. Vocês estão comigo, gente? Nós vimos mais cedo então que a gente não tem porque não pede. Pede que você vai receber. Receber. O que você vai receber? Primeiro alvo aí da sua fichinha de oração. Primeiro alvo de oração seu de 2023. Grandes e boas. Quero fazer esse exercício com você. Acho que eu fiz uma parte dele no culto passado. Mas hoje eu quero extrapolar mais. Veja. Pensa numa coisa muito grande na sua vida. Que pode acontecer com você. Agora pensa numa coisa muito boa. E aí eu tenho que te fazer lembrar de uma passagem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Veja, o que você pensou de bom e grande, você pensou de acordo com os seus olhos. Você pensou de acordo com o que você acha. Você pensou, talvez, até inspirado por partes da palavra, mas você não pensou de acordo com o que Deus acha. Você não pensou de acordo com a opinião que Deus tem. Você não pensou de acordo com a mente ilimitada de Deus. A sua mente é limitada para aquilo que é bom, para aquilo que é grande. Mas imagina Deus agora prometendo para você o quê? Que você vai ter grandes e boas bênçãos da parte dele em 2023. Grandes e boas bênçãos segundo Deus, não segundo você. Esse é o primeiro alvo que Deus está te dando. Então você tem que aprender a orar sobre esses alvos. Sabe, eu vou te contar uma coisa. Daniel, um homem de Deus, ele por meio das escrituras, e nós por meio das escrituras estamos vendo, por meio das escrituras, ele descobriu que era o tempo de libertação do povo de Deus lá na Babilônia. Sabe o que ele foi fazer? Orar. Qual que é a sua resposta ao ver a promessa de Deus? Orar. Eu estou te contando que Deus tem promessa sobre a sua vida. Qual que é a sua atitude? Orar. Pega a sua família e ora. Vem aqui às 6 da manhã, de terça a sexta comigo, vem orar comigo. Vamos orar juntos. Inclusive vamos orar agora. Fala assim: Senhor Jesus, eu recebo da parte do Senhor as grandes e boas promessas que o Senhor tem para mim em 2023. Então, esse é o primeiro alvo. O segundo alvo, vou mais rápido um pouco. O segundo alvo, casas cheias de tudo que é bom. Imagina agora o que é bom aí em casa. Alguns estão imaginando, talvez, reformar a casa. Outros estão imaginando ter uma casa. Mas quando eu falo casa, não estou falando só fisicamente. No seu casamento, com seus filhos, harmonia, paz, alegria. Imagina aí o que é bom. Aí lembre do texto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A sua casa então será cheia de tudo que é bom da parte de Deus, não de acordo com a sua mentalidade, não de acordo com a sua mente limitada, mas é de acordo com a mente ilimitada de Deus. Seja surpreendido nesses dias, filho, pela bondade do Senhor. Você tem que ter expectativas de coisas boas no seu coração. Você não pode ser alguém com expectativas de que alguma coisa vai acontecer de ruim com você ali na frente. Você tem que aprender a viver com boas expectativas dentro de você. Depois de receber promessas da parte de Deus, você tem que viver com boas expectativas. Qual que é a terceira promessa? Terceiro alvo: poços abertos. Me faz lembrar a mulher lá no poço, lá em Samaria, a mulher samaritana. A Bíblia fala que essa mulher samaritana, ela já tinha 6 maridos, na verdade 5. E o que ela estava naquele momento não era seu marido, ela estava amaziada. Por que uma mulher dessa, ela estava nessa condição? Qual que era o desejo do coração dela? Ela tinha um desejo forte em querer ser feliz. Então ela pensou o quê? Eu vou casar e vou ser o quê? Feliz. Mas isso é um engano. Eu vou ter uma empresa e vou ser feliz. Porque a felicidade não está em casar. A felicidade não está no seu trabalho. Ah, eu vou ter dinheiro, vou ser feliz. Ah, eu vou ter isso e aquilo, vou ser feliz. Não, isso é mentira. Mentira. A felicidade só está em Cristo. A alegria completa só temos em Cristo Jesus. Só nele. Não coloque sua alegria no seu cônjuge, que você vai se frustrar, filho. Não coloque sua alegria nas coisas, que você vai se frustrar. Coloque sua alegria em Cristo. E a Bíblia fala que na fonte de água, Jesus apareceu, porque Ele é a verdadeira fonte de vida. Ele é a verdadeira fonte de água viva. E lá então Ele se manifestou para ela. Veja, nós já temos 6 homens aqui. Jesus é o qual? O 7º. Para mostrar o quê? Eu sou o que você precisa completamente. Eu sou tudo que você precisa. A Bíblia fala que Jesus falou para ela: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você jamais vai ter sede. O que ela fez naquele momento? Pediu: dá-me dessa água. Fala comigo: dá-me dessa água. E aí Jesus fez o quê? Deu para ela. Só que Ele falou algo: a água que eu te der vai fazer em você uma fonte a jorrar para a vida. Ele deu só água? Ele deu o poço aberto. Ele deu a fonte eterna. Você em 2023 tem poços abertos, fontes eternas de vida e vida em abundância. Próximo alvo que você vai orar: vinhais.
Preste atenção. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformar a água em água. É sugestivo. A água tem cheiro? Se tem, você não toma. Não é verdade? Tem sabor? Se tem também, você já fica com o pé atrás. Não é verdade? Só que essa água aqui está mostrando a vida natural. Essa água aqui aponta para aquela vida natural que você tem talvez no seu casamento. E a Bíblia fala que nesse momento, o vinho havia acabado. O vinho havia acabado, a festa, a celebração havia se encerrado naquela casa, naquele casamento. Mas o Cordeiro de Deus estava ali dentro. Aquele que enche todas as coisas estava ali dentro. Cristo estava lá dentro, enchendo aquela casa de tudo que é bom. Aleluia. A Bíblia diz então que ele mandou que trouxesse 6 talhas de água. E enchesse essas talhas até o limite. Então, naquele momento, ele transformou aquela água no melhor vinho. No melhor vinho. Você tem que aprender a viver pelo vinho novo. Agora eu te pergunto, se Deus falasse, olha, vai ter lá na sua casa vinho novo, já é bom? Excelente. Só que ele está te dando é o vinho novo? Ele está te dando os vinhais, as fontes de vinho novo. Que em 2023 você viva as fontes de vinho novo na sua vida. A celebração, a alegria na sua casa. A alegria tendo tudo aquilo que é bom. Sabe, a Bíblia fala que esse vinho representa também o sangue de Jesus. Quando você se conecta a Cristo, você é salvo pelo sangue. Ele te leva a andar em novidade de vida. E a novidade de vida produz em você o quê? Celebração. Amém? Próxima promessa que ele tem para nós em 2023. Olivais, irmãos. Olivais, preste atenção. Eu sei que meu tempo já está um pouquinho avançado, mas hoje você vai ter paciência comigo. Os olivais, irmãos, eles produzem o quê? A azeitona. A azeitona produz o quê? Azeite. Veja, produz unção. Unção. Uma das coisas que você mais precisa é da unção do Espírito Santo na sua vida. Unção para ser marido, unção para ser esposa, unção para liderar a célula, unção para ser capacitada a servir a Deus. Deus só aceita as obras que você faz debaixo da unção. Você vai ver que as virgens que estão ali, elas têm o quê? Azeite, e 5 delas têm azeite sobrando. Por isso Deus está te dando olivais, Ele está te dando fontes de unção, para que você tenha para você e para outros, tenha sobrando. Olha, a Bíblia fala que só gente muito especial no Antigo Testamento era ungida. Normalmente era ungido somente reis, sacerdotes e profetas. Lembra que o rei Davi foi ungido por Samuel? Muito especial. Profeta Samuel foi ungido? Muito especial. Elias foi ungido? Eliseu foi ungido por Elias? Muito especial. O sacerdote, o sumo sacerdote também deveria ser o quê? Ungido. Veja. Moisés ungiu Arão. Preste atenção. Eram pessoas muito especiais no Antigo Testamento. Pessoas que tinham autoridade da parte de Deus e realizavam obras da parte de Deus. Se não tivesse sacerdote, não tinha perdões de pecado para a nação. Se não tivesse profetas, não tinha palavra de Deus naqueles dias. Se não tivesse rei, não havia autoridade para guardar o rebanho do Senhor. Preste atenção. O que Deus está dizendo para mim e para você é que Ele está te ungindo nesse ano de 2023. Como a autoridade dele nessa terra, como alguém que vai reinar em vida. Você vai reinar em vida para guardar sua família, você vai reinar em vida diante das circunstâncias. Sabe, quando Jesus está lá no mar, e está aquela tempestade, as ondas vindo, como que ele fez para resolver aquele problema? Falou. Ele falou ao vento, e ele falou às ondas, e houve o quê? Bonança, paz. Como que você vai reinar em vida? Falando da parte de Deus. Sabe, você tem que aprender a viver então nessa unção que Deus te dá. Amém? Por fim, nós vemos que o alvo do Senhor é que você coma e seja saciado. Eu gosto desse exemplo. Você vai ver que comida é uma coisa que cada um aqui tem um gosto. Talvez nós temos alguns gostos iguais, mas cada um tem um tipo de comida que você gosta mais. Então tem bênçãos, promessas da parte de Deus que você quer experimentar mais. E experimentar aqui é ter a experiência, não só ler o menu, mas comer, degustar, deliciar-se. Vocês estão comigo? Entenderam aqui a alegoria?
Então o alvo de Deus é que você experimente de tudo aquilo que Ele está prometendo para você. Até que medida, pastor? Até você estar saciado. Agora, o estar saciado meu, talvez é diferente do Paulo ali. Talvez o estar saciado seu é diferente do meu. Talvez você precise comer um pouquinho mais para estar saciado. Eu não, como eu sou slim, fitness, eu como menos. Amém, amor? A gente concorda? Aleluia. Preste atenção, o estar saciado aqui nosso, então, ele é diferente. Deus vai te dar na medida da sua saciedade. Aí que você seja, com todo o respeito da palavra, um glutão das bênçãos de Deus. Preste atenção. Por fim, pode ficar de pé. O último alvo. O último alvo, na verdade, é uma advertência para nós. Não se esquecer do Senhor que te livrou do Egito. Preste atenção. Vamos pensar aqui o que é o Egito? O Egito, a Bíblia fala que aquele local era um local de escravidão. Egito significa duplo estresse. Pessoas estressadas é porque elas estão debaixo da influência do Egito. Duplo estresse é um estresse muito maior. E a Bíblia fala que Deus já te tirou do Egito e me tirou do Egito. Para você se lembrar dele. Lembrar dele por quê? Porque lá no Egito você trabalhava. Lá no Egito você fazia coisas para ser abençoado. Hoje não, hoje você é filho. Você recebe de graça e herda as promessas. Lá no Egito, Faraó te escravizava. Você não tinha opção. Faraó, ele é aquele que aumentava a carga para que você não tivesse tempo para servir a Deus. Hoje não. Hoje você é livre para servir a Deus. Quando essas coisas vierem sobre você e te alcançar, esses alvos que Deus tem nos dado em 2023, não se esqueça do Senhor, que te tirou da terra, da escravidão, da servidão, e te trouxe para um lugar que mana leite e mel. Pastor, mas como que eu posso me esquecer do Senhor? Vou te dar um exemplo, já aconteceu várias vezes aqui na nossa igreja, infelizmente. Um irmão chegou do Brasil hoje, ou chegou do norte para cá. Pastor, estou precisando de trabalho, ora por mim. Se você souber de alguma coisa, me avisa, me fala. E você vai e ora por irmão. Ele é abençoado, Deus vai lá e responde a oração. Mas depois, você fala, mas eu não estou vendo mais o irmão aqui no culto, o que está acontecendo? Aí você liga, eu vou e ligo para ele, falo, irmão, o que foi? Não, Deus me abençoou demais, aquela oração, pastor, foi uma grande bênção. Eu estou trabalhando de domingo a domingo, eu estou tendo condições de sustentar minha casa e ainda sobrar. Falei, aleluia. Mas você esqueceu do Senhor. Você esqueceu que você foi chamado do Egito para celebrar uma festa e servir o Senhor no deserto, em direção à sua promessa em Canaã. Sabe, em 2023, não se esqueça do Senhor. Tenha tempo para servir a Deus. Tenha tempo para se envolver na obra de Deus. Tenha tempo para se envolver na igreja local da qual você faz parte. Esse é o ano da casa cheia. Nós cremos que Deus vai encher esse lugar aqui mais e mais. Nós cremos que a sua casa vai ser cheia de tudo que é bom. Nós cremos que Deus vai trazer grandes e boas bênçãos sobre as nossas vidas. Feche seus olhos. Eu gostaria que agora você fizesse um exercício de olhos fechados. Você vai orar e vai declarar, porque você crê, que este é o ano da casa cheia sobre a sua vida, cheia de tudo que é bom. E aí você vai pegar cada alvo desse agora e vai orar. Você vai falar, Senhor, eu recebo em nome do Senhor Jesus grandes e boas bênçãos. Eu não sei nem que tamanho que é isso, nem que jeito que é, mas eu recebo porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu recebo que a minha casa é uma casa cheia de tudo que é bom. Vai, comece a orar aí agora. Comece a orar e declarar e profetizar e liberar a palavra de fé. Pega na mão da sua esposa, se você está com o seu cônjuge. Ore agora vocês juntos. Pega na mão do irmão que está ao seu lado. Ore junto com ele. Comece a declarar e a profetizar. Comece a liberar fé no seu coração por meio da palavra. Comece a falar agora. Eu quero ouvir vocês orando agora. Nós vamos orar juntos.
Ô Espírito Santo, nós declaramos, ó Pai, que nós recebemos da parte do Senhor hoje grandes e boas bênçãos. Grandes e boas bênçãos. Nós recebemos pela fé casas cheias de tudo que é bom. Nós recebemos pela fé, ó Senhor, poços abertos, águas que fluem do nosso interior, onde pessoas são salvas, libertas e curadas por meio da mensagem que flui do nosso interior. Nós cremos, ó Pai, que vamos ser enviados a muitos lugares para proclamar o Evangelho do Senhor. Pai, eu creio, Pai, eu creio que o Senhor nos deu os vinhais, a palavra da transformação, o vinho novo, a alegria, a celebração sobre as nossas vidas. Eu creio, Senhor, que o Senhor nos deu os olivais, a unção, o óleo, o azeite do Senhor, oh, Pai, para nos capacitar a toda boa obra. Pai, nós vamos desfrutar de cada promessa, nós vamos experimentar de cada promessa e seremos saciados com a Tua vontade, Pai, e nós não nos esqueceremos do Senhor, pois sabemos que é o Senhor que nos livrou do Egito e nos trouxe a tão grande e poderosa promessa. Aleluia.